Então, eles começaram a brigar entre si e acusar o Mário acusar ele por ter deixado, olha, você está deixando os cães estraçalharem a gente, não está fazendo nada. Então virou aquela confusão. Aí eles começam a acusar eles entre si, se acusarem. Aí a esposa diz: você é quem deveria ser mordido, Mário. Imediatamente os cães saltaram sobre Mário e rasgaram ele todo, né? E aí ele foi levado à loucura pela dor até perder os sentidos. E a esposa, que tinha mandado aquilo, ficou tão penalizada que gritou para o guardião: não, 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 não foi isso que eu pedi. Ué, como não? Não, eu só quis dizer que ele era culpado por ter nos metido nessa enrascada infernal. Aí o guardião fala assim: ué, como que você pode acusá-lo se foi você que se insinuou ao Vitor quando ele vinha dormir na sua casa? Ele começou a soltar os podres. Ou vai negar que fingiu estar seminua por engano no quarto a ele reservado, provocando e ousando um pouco mais, além dos olhares insinuantes que enviara a ele quando seu marido não estava por perto. Ela fala: eu fui a culpada por ele ter se envolvido comigo. Fala: então não é Mário o culpado, e sim você? Sim, eu fui a única culpada. Mas isso porque Mário não me satisfazia como homem. Ah, então é ele a causa do mal? Aí ela fala: é, de certa forma, sim. Ah, então ele merece sofrer. Não? Ela fala: sim. Ah, então tá, ele vai receber o castigo quando ele retomar a consciência. Ela fala: mas se eu trair, por que não o contrário? Né? Aí eles ficam num impasse filosófico ali. Ele fala: olha, devido à sua traição, ele odiou e, em consequência disso, causou dor aos seus semelhantes. Nisso, Mário recorda os sentidos e começou a ser chicoteado. De novo. Pá, pá, pá. Parem, parem. Priscila interfere. Se ele errou, foi por minha culpa. Ele só tomou a lei em suas mãos quando viu Vitor fazer-me de sua amante e ameaçar-me de morte. Eu sou culpada. Imediatamente, Sete Garras cravou as suas garras medonhas em Priscila, ferindo-a toda. Como era cruel e bestial aquela criatura. Priscila gritava de dor até cair sem sentidos. Então Vitor finalmente falou: eu sou o culpado de toda essa desgraça. Fui eu quem, a pretexto de consolar a família, fiquei naquela casa e tomei o lugar de Mário. Não soube me comportar como um verdadeiro chefe de família e dizer que eu realmente amava e desejava a Priscila e não sua mãe. Foi por isso que eu comecei a beber. E num momento de total embriaguez, eu matei a pequena Eliana. Aí o Exu fala assim: ah, então você finalmente reconhece sua culpa? Ele fala: sim, eu fui o pivô de todo o mal. Eu sou um grande culpado. E o chicote, o meu. Quanto mais ele gritava, mais chibatada ele levava, né? Até que desmaiou. Aí o Mário falou: guardião, qual o sentido desse tormento, guardião transformador? Ele fala. Aí o Exu fala assim: eu quero realmente saber quem que é o culpado, mas eu vou ter que continuar outra hora. Por enquanto, eu ainda não sei quem é o verdadeiro culpado. Até lá, vocês acertarão suas contas com aqueles que prejudicaram. Eles estão ansiosos por finalmente poderem se vingar. Ele fala: onde estão eles? Ah, vocês vão ser conduzidos às masmorras onde eu os mantenho presos. Aí ele fala: meu Deus, isso é um inferno, nunca cessa esse tormento. Aí o Exu pergunta para ele: o que que tem na luz? Ele fala: paz. Ele fala: e nas trevas? Ele diz: desespero. E qual lado vocês escolheram? O escuro. Então recebam o que há no escuro. Ele fala: não, mas isso é injusto. Injusto? E tá. Aí ele: tá bom, eu me calo, guardião transformador. Então o guardião diz para ele: então você abdica do domínio sobre o destino deles? Ele diz: sim, totalmente. Que cada um receba o que a lei lhe tem reservado. Vocês estão vendo, gente, que até para ter dó vocês têm que tomar cuidado que não é bem assim?
E quando você toma dó dos outros, não merece, não é bem assim, assume falsa, assim, é uma hipocrisia, não, ai, deixa que eu levo todo o sofrimento no lugar do outro. Cuidado. Ele não, daí ele falou assim, a lei não vai dar, aí o que ele resolve? Sabiamente, que ele fala, não, cada um vai receber o que a lei reservou para ele. A lei não vai dar nada mais do que aquilo que é merecido. Aí deu o clique, confiar na lei. Ela vai dar somente na medida que cada um precisa. Aí o guardião diz, sabe, escolha, Mário. Cada um irá receber o quinhão a ele reservado pela lei, quando ele atua nas trevas. Aí, levem eles daqui. E aí, todos foram levados para as masmorras. Olha que delícia. Primeiro são espancados. Aí, quando eles são levados para as masmorras, eles são levados com outros espíritos que estão pior que eles. E pessoas que eles prejudicaram. Ou seja, vira um bololô total, né? E dali para frente, o que Mário fez? Se calou e suportou em silêncio todas as vinganças daqueles que haviam sido prejudicados por suas ações. Aí ele falou: olha, devo dizer que os juízes que atuam ocultos por certas aparências são muitos, muita gente vinha julgá-lo, né? E agora iniciando o capítulo 7, o nome já bem diz, nos domínios da loucura. Ele nessas masmorras, ele acaba se reencontrando com o Vitor. E aí começa, ele se abraça e chora muito, porque eles estavam muito... Gente, a dor vai se esquecer dessas picuinhas, vai se esquecer de muita coisa, a dor profunda. Ele não fala que o espírito não sente dor, pelo amor de Deus, que eu já expliquei para vocês, né? E com toda aquela dor, aquela desgraceira, ele se abraça, entende o que aconteceu, chora muito, pede perdão. Aí Mário também, Mário pede perdão para ele, Vitor pede perdão também. E a partir daquele momento, daquela dor profunda que os dois estavam sentindo, desespero e etc., eles voltaram a se amar como espíritos irmãos. E algum tempo depois, eles reencontraram, ele fala minha, ou melhor, nossa, que ela já tinha sido esposa dos dois, nossa esposa, e também não havia mais ódio. E depois Priscila. No meio do sofrimento, nós formamos um grupo sólido nos laços do amor e do respeito. Afinal, se todos, porque cada um queria a culpa para si, mas todos eram culpados de alguma coisa e também todos eram viajantes no mesmo caminho. Entendam? Um grupo de almas que caminha viajando na mesma estrada. Não olha para o seu familiar como alguém que você vai se livrar um dia. Ai, mas eu não suporto a minha mãe. Mãe, não é você, tá? Tô falando figurativamente, que minha mãe tá aqui. Ah, mas eu não suporto a minha mãe. Ela não entende, eu não perdoo o que ela me fez. Meu filho e minha filha, você trate de perdoar. Que é para isso que vocês estão aqui. E não é nem para se perdoar, não, é para se amar. Ai, mas eu não aceito o meu marido ou a minha esposa. Trata de se perdoar. Não, meu marido olha para mim. Trata de se perdoar, porque vocês estão aqui para isso. Caminhar junto. E se você. E é assim, gente, é bem simples. Se você dá um cacete nesse seu familiar que você não gosta, um cacete espiritual, simbólico, se você der um cacete nele e ele ficar no meio caído, no meio do caminho, os grilhões invisíveis da vida te fazem ficar ligados a ele. Ou seja, se ele ficar caído, você vai ter que ficar lá parado no meio do caminho da sua viagem para até esperar ele sarar. E é assim a lei. Ai, mas por quê? Não sei, não adianta, não é deste mundo esse tipo de explicação. Se a gente acredita realmente nisso, se a gente foi trazido à luz do conhecimento da Umbanda Sagrada,
para saber de tudo isso, meu irmão e minha irmã, é hora de parar, não interessa como, de onde você vai arrancar força, inspiração, fé, seja lá que dom divino você vai tirar, mas você vai tirar. Porque não adianta nada você ir toda semana no terreiro e fazer firmeza para todos os orixás se você não se endireitar com as suas relações familiares. Ai, mãe, é fácil para você falar, não, não é não. Ou você acha que eu não tenho as minhas? Não tive, não tenho. Quem que não tem conflito familiar, gente? Em um momento da minha vida, eu tive que parar e falar, não, eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar como eu as vejo. E eu parei e falei, vou ver de outra forma. No começo, às vezes, não é nem com tanto amor assim, mas depois, filha, as coisas vão se encaixando, amenizando, vão se tranquilizando, para o amor poder prevalecer. Não é fácil. E é onde você pode esquecer, gente. Vocês esquecem padê de Exu, vela de santo, vocês esquecem tudo na sua vida. Porque aqui a missão que a gente tem é ser feliz. Ser feliz como? Com essas pessoas que estão nos seus laços familiares, principalmente. Tanto aqueles de sangue quanto aqueles que a gente escolhe. Escolheu? Ué, marido, companheiro, não escolhe? Escolhe. Escolhe mesmo. Cadê o meu? Tá aqui, ó. Escolhe. A vida encaminha aqueles que precisam ser nossos companheiros. Entende? Isso não quer dizer que eles são maravilhosos, não. Quer dizer que é aquele que vai caminhar junto. Respira e povo, respira e pensa bastante, porque é isso que é o mais importante desse livro aqui. Tomara que nenhum de vocês, e eu é que não quero passar por tudo isso daí para ter um regaço, cão comendo minha carne, chicoteada, para eu descobrir que era bom, era só para eu ser mais compreensivo e procurar ver o meu familiar com outros olhos. Gente, eu não quero, não. Não tem. O, o inteligente, o burro aprende com os próprios erros. E o inteligente, ele aprende com os erros alheios. Ele olha o outro errando e fala, eu é que não vou me meter aí desse jeito, não. Sejam inteligentes, tá? E aí, ele fala, vai, vai vindo, ainda não acabou, tá, gente? Ele, no meio disso, pode falar, Daniel. Você quer Mãe, só para finalizar essa parte aí, essas pessoas que a senhora falou, os familiares, isso poderia generalizar por todas as pessoas as quais a gente está envolvido? Eu digo assim, no ambiente profissional, numa escola que a gente vai, uma pessoa que a gente tenha muito contato, ou de... mais, Pode pode falar. falar, mãe, Não. ou mais os familiares mesmo, os amigos mais próximos e familiares. É mais familiar, porque assim, as relações de trabalho, com algumas exceções, tá, gente? Você pega uma pessoa que trabalha no mesmo lugar a vida inteira, tem uma relação, sim, tem uma relação profunda, né, com aquela pessoa. Mas a maioria das relações de emprego e as pessoas que convivem com a gente em relação de emprego são pessoas que têm uma relação menor, e menor de menor importância mesmo. Não são, a maioria não são pessoas conhecidas, ou foram familiares na nossa vida. Um ou outro amigo, às vezes você vai ter como uma relação duradoura, ou seja, faz muitas vidas que vocês se encontram, ou como amigos, como irmãos, etc, etc. Tá? A maioria das outras relações que não são essas relações, vamos dizer assim, fixas, constantes no seu espírito, não fazem parte do teu grupo de almas que vocês têm que caminhar junto, são é o esmeril da pedra bruta ali, ó. É para esmerilhar a pedra, sabe assim?
dá uma comidinha aqui, dá uma raladinha ali, você fala, ai, que desgrama. Gente, quem nunca teve um chefe desgramento? Meu Deus do céu, eu tive um, gente, que olha, era o Satanás em pessoa, meu pai amado, aquilo foi para testar tudo, tudo. Então, assim, às vezes você tem nas relações de emprego muita coisa muito pesada, muito difícil, mas é muito mais para te esmerilhar na vida ali mesmo do que uma relação duradoura, kármica, alguém que você tem que andar junto. Não, é outro sentido, normalmente, tá? Mas, como eu disse, tem exceções. Você pode ter lá, é um funcionário, a PCC funcionário de alguém uma vida inteira, trabalhar com a pessoa praticamente da família, né? Então, você tem uma relação mais duradoura, ok? E aí, um dia, deixa eu ver se eu acho que eu perdi. Um dia eles encontraram, né? Eles estavam, né, no mesmo caminho, mas agora eles, por causa de toda essa dor, remorso, né, dessa vergonha, tristeza, eles se descobriram muito frágeis, falíveis e muito ignorantes. Tiveram consciência da sua ignorância. E da dor veio o arrependimento, e aí o remorso. E eles mal podiam se mover, pois os seus corpos espirituais estavam reduzidos a nada. E como que eles sofriam em razão disso? Até que um dia eles encontraram a antiga chefe de Priscila, lembra? A maldosona lá, que era quem realmente queria matar o Rubens. Aí ele fala: não me maltrate, Mário, eu não suporto mais tanto sofrimento. Aí ele olha para ele e fala: ah, só agora que você descobre que a dor é dolorida, não? Quando você causava dor nos outros, você ou induzia alguém a causar, aí estava tudo bem, né? Ele fala: para, Mário, eu não aguento mais a acusação, estou ficando louca. Aí Mário diz: estamos todos enlouquecendo, Laís. O nome dela era Laís. Isso é muito pior que o inferno. Aqui é o nosso purgatório e estamos sendo transformados de seres que odiavam e distribuíam a dor em seres que absorvem e sofrem toda a dor. Entenderam a transformação? Aqueles que espalharam tanta dor, agora eram aqueles que absorviam, sentiam toda a dor. Aí Mário diz: eu não te odeio, Laís. Sinto tristeza por vê-la sofrendo, mas odiá-la, isso não. Ele fala: mas deveria, Mário. Eu tenho perseguido por todos esses milênios. Ele fala: por que que você deveria? Ele fala: eu não vivia, Laís, do seu lado um tempo? Mesmo vendo que você usava mal os poderes mágicos que você possuía, ela era uma feiticeira e ele era marido dela. Então, talvez a minha omissão tenha sido a culpada de nossa desgraça. Quem sabe naquela época, se eu tivesse te influenciado com o meu modo de ser, pensar e agir, hoje não estaríamos aqui. Ele falou: quem sabe? O elo que nos une é tão forte que se um cair, o outro não consegue subir. Estão vendo a ligação dos espíritos? Ele percebeu isso. Ela falou assim: quero que acredite quando digo que se impedia a sua ascensão às esferas de luz é porque não queria perdê-lo. Então ela, na verdade, amava o Mário. Agora eu sei, em nossa hora final, e reafirmo o que eu disse muitas vezes, Mário. Eu o amo muito. E se fiz o que fiz, em parte foi por amá-lo. Aí ela falou: então, foi por isso que nos jogou contra aquele que tem nos ajudado por tantos séculos, que é o Rubens Saraceni. Ele fala: em parte sim, mas por outro lado eu era movida pelo ódio a ele. Era um ódio tão forte que me fez perder totalmente o raciocínio. Daí ele pergunta, né? Aí você ainda alimenta esse ódio? Aí ela diz: não, agora já não odeio mais ninguém. Lógico, estava tudo arregaçado, acabado, carcomido de dor e de sofrimento. Agora você não odeia mais ninguém. Entenderam o que é purgar? Entenderam, né? A dor e o remorso que sinto não deixam lugar para o ódio, o rancor ou vingança. Hoje já não sou ninguém no reino das trevas. Desejo apenas um momento de paz para poder descansar um pouco sem sentir dor alguma. Ele fala: Laís, sabia que naquele tempo, depois que deixou o corpo carnal, veio até mim muitas vezes
tentando fazer com que eu mudasse de lado através da transformação do ódio em perdão? Foram várias as tentativas para fazer-me ver que eu estava errada. O Rubens. Aí ele fala, por que você não ouviu pelo menos uma vez? Aí ela diz assim, eu odiava tanto que a única coisa que me ocorria era encontrar uma brecha por onde eu pudesse atingi-lo. Um parente da carne, um descendente, um amigo, tudo era motivo para eu ir atrás dele. E o Mário diz, agora eu compreendo o sentido da dor. Sinto tê-lo visto nesse estado. E Mário também, né? Os dois, um pedem perdão para o outro e descobrem que são vítimas, na verdade, de si mesmo. Eles descobrem que cada um foi vítima de si mesmo, né? Ainda ela diz, somos os nossos algozes. O guardião desse lugar tem razão quando diz que não há motivos para infringir a lei e tentar atingir a quem lhe deve algo, porque quando o tempo certo chega, a lei alcança os pés dos devedores. Aí ela diz, estranha coincidência, não? Caímos todos juntos no mesmo lugar. Qual será a razão? Quem realmente foram para nós dois as outras almas que acompanharam-nos nessa queda? Aí ele diz, e ela também lembra, foram nossos filhos naquela encarnação em que eu fui degolada. Ou seja, naquela encarnação em que eles eram marido e mulher, e que ela era uma feiticeira maldosa e foi degolada por Rubens, essas outras almas eram filhos deles, né? E eles, os filhos, ficaram do lado do pai, quando o ultimato nos foi dado. Aí ele pergunta, que ultimato? Ela diziam que deveríamos renunciar ao nosso modo de cultivar o mundo sobrenatural e nos curvar diante da lei do Todo-Poderoso. Aí ele fala, Laís, a lei tem uma hierarquia de servidores, e quando nos excedemos no nosso grau, ela nos lança no nada absoluto. Foi isso que nos aconteceu, Laís. Nós tomamos o caminho da lei que nos conduziu para baixo. Aí ela fala, eu não quero cair mais, Mário. Você se lembra das palavras do tal Cascavel Sete Guizos? Ele diz, sim, pois o guardião desse local já se cansou de me fazer sofrer, mostrando todos os meus erros e afrontas à lei, e mandou que me lançassem nesse abismo. Ouvi quando que me jogou aqui, disse que já estava pronta para os Sete Guizos. Ela com medo, porque os Sete Guizos queria ela. Queria se vingar, né? Ele falou, chefe, dá ela para mim. O chefe falou, não, eu vou transformá-la primeiro. Depois ela é sua. E aí ela fala, fique comigo, Mário, não me abandona. E eles se abraçam, né? No momento de sofrimento. Por quê? Porque eles estavam vendo uma cascavel rondar por ali. Eles estavam se sentindo observados. Aí ele diz ainda, né? Os dias se passaram. Talvez fosse melhor dizer o tempo passava, porque os dias, como a gente conhece, não existem. O tempo passava e de vez em quando o rastejante vinha nos ver. Ficava um longo tempo nos vigiando e depois se afastava. E ele, Mário, reuniu à sua volta o seu grupo familiar e um procurava auxiliar o outro. Foi um tempo de muito desespero, pois de vez em quando vinham alguns seres horríveis e levavam alguns daqueles infelizes que estavam lá com eles, e eles saíam gargalhando e os escolhidos chorando, porque eram reconduzidos sob correntes chicotadas. E aí, gente, ele conta torturas das mais horríveis que ele vê nesse lugar. Dor, medo, nojo, tudo aquilo que é de mais baixo para um ser humano suportar, ele viu nesse lugar. Leia o livro porque ele descreve muito, principalmente a parte dos espíritos que sofrem pelos desvios sexuais. Esses talvez sejam os espíritos que sofrem mais. São umas coisas horrorosas, assim, até nojento. Ele fala: você não era um homem que dava muita importância para o seu pênis? Então, o corpo espiritual, o pênis assume proporções assim gigantescas e fica podre, começa a nascer bicho, larva. Então, você imagina a cena, não é isso que é importante? Então, eu te dou um bem grandão.
E eles são castigados, são estuprados, homens, mulheres, de todas as formas que vocês imaginarem. É um negócio, assim, grotesco. Por quê? Por que que ele ressalta muito os desequilíbrios do sexo? Porque ele fala, a troca de fluidos através do ato sexual de amor é uma troca. Não estou falando de casado ou não casado, de moralismo cristão, tradicional, nada disso. Falando que quando há a relação sexual com amor, com carinho, com cuidado, é uma troca saudável de fluidos. Tudo diferente disso é sugar energia. Isso, gente, vivo ou morto, tá? Por isso que eu sempre falo, principalmente para o povo que é solteiro, a relação sexual, ela esgota a energia da pessoa. Se não for troca fluídica, você está sendo esgotado, roubam sua energia mesmo. Além disso, é um caminho fatal de envolvimento, porque quando você tem envolvimento sexual com alguém, é uma porta aberta que você deixa para a pessoa fazer maldade. Quando eu falei de demanda, eu até falei, eu disse, eu não posso fazer um feitiço, uma demanda, nem eu, nem ninguém consegue fazer. Eu falei assim, vou fazer um feitiço aqui para um ricaço se apaixonar por mim, para eu ficar... Funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque você não tem porta energética de ligação com aquela pessoa. Você não conhece. Agora, um ex seu, uma ex sua, pode? Pode, com certeza. Por quê? Porque já tem uma ligação. Entende? Então, tem que tomar muito cuidado com as portas que vocês deixam abertas por aí, molecada solteira, principalmente. Hã? E o atual também, o Gustavo. Ai, credo. E o atual também, porque senão a troca na relação sexual, mesmo casamento, gente. Tem gente que é vampirizado por vivo, né? Então a pessoa é sugada, suga energia. Entende? Então tem que haver troca. A relação sexual saudável ela é uma troca fluídica. Excelente para equilibrar, inclusive, as energias do corpo, do perispírito. Não tem nada de errado. Agora, aqui o que ele trata no livro são desvios, são desequilíbrios, tá? Então, leiam essa parte, que aí a gente já volta na semana seguinte, no capítulo 8. Bom, aproveitem a leitura, vamos finalizando esse livro. É curtinho, como eu já disse, mas é muito revelador e faz a gente pensar demais. Eu acho que é um dos melhores livros para esse tipo de finalidade, a gente refletir sobre esse conceito de lei divina. Tá bom? Então, saravá, fiquem com Deus e até a próxima semana, gente. Tchau.